Olá, pessoal, vamos dar continuidade aí à terceira parte da aula 4. Falamos já sobre pronomes pessoais, o emprego dos pronomes, e agora a gente vai para formas de tratamento, tudo bem? Aqui, né? Então, são formas empregadas no trato com as pessoas, familiar ou respeitosamente. Autoridades representam a segunda pessoa do discurso com quem se fala, porém toda concordância deve ser feita com a terceira pessoa do singular ou do plural. Então, exemplo, Vossa Excelência saiu com vossos assessores. Esse vossos aí é errado, certo? É você falar seus assessores. Então, Vossa Excelência saiu com seus assessores, né? O seu concordando aí com a terceira pessoa. Vossa Majestade e vossos súditos venceram a guerra. Errado, não é vossos súditos, é seus súditos. Então, nós temos um quadrinho que está disponível aí nos slides, vocês depois deem uma olhada, mas a gente tem as abreviações, o tratamento e para quem é esses tratamentos. Então, por exemplo, Vossa Excelência é para altas autoridades e oficiais e generais. Oficiais generais. Vossa Magnificência é para reitores de universidade. Vossa Alteza, príncipes e duques. Vossa Majestade é para reis e imperadores. Vossa Reverendíssima é para superiores religiosos, sacerdotes, enfim. Vossa Eminência é para cardeais, Vossa Santidade para Papa, Vossa Senhoria para demais autoridades e particulares. Vossa Excelência, pessoal, é também para altas autoridades como presidente e governadores, tá? Pronomes de tratamento, então vou dar uma dica aqui. Os pronomes de tratamento devem ser precedidos de vossa, com quem se fala, quando nos dirigimos diretamente à pessoa, e de sua, de quem se fala. Quando falamos sobre a pessoa, exemplos. Vossa Excelência discursou bem, que é com quem se fala. Vossa Excelência, senhor deputado, pode ajudar-me? Com quem se fala também, né? Esse exemplo. Sua Excelência, a presidente Dilma, discursou bem. De quem se fala? Então não é mais direto, não é uma fala direta com quem se fala, mas é de quem se fala. Neste caso, usa Sua Excelência. Sua Excelência, o deputado viajou. De quem se fala? Estamos falando daquele deputado, Sua Excelência. Agora, se você for falar diretamente com o deputado, Vossa Excelência. Ok? Então, o pronome você é de tratamento informal e designa a segunda pessoa do discurso com quem se fala, ainda que o verbo com que ele concorde na forma de terceira pessoa. A falta de correlação dos respectivos pronomes possessivos e verbos é considerada erro. Quem não conhece a famosa propaganda da Caixa Econômica Federal? Vem pra Caixa você também. Segundo o padrão culto escrito da língua, a propaganda acima está errada, tá? Essa propaganda aí. Porque o verbo vir foi empregado na segunda pessoa do singular, porém, o correto seria empregá-lo na terceira pessoa. Venha para a caixa você também, tá? Por sua vez, o pronome tu designa a segunda pessoa com quem se fala, devendo seus verbos e pronomes possessivos ser empregados em segunda pessoa, serem empregados, né, em segunda pessoa. Considera-se erro a falta de correlação entre os pronomes possessivos e os pessoais e os respectivos verbos. Exemplo, venha para a caixa tu também. Segundo o padrão culto escrita da língua, a propaganda acima está errada porque o verbo vir foi empregado na terceira pessoa do singular. Porém, o correto seria empregá-lo na segunda pessoa para concordar com a forma pronominal tu. Vem pra caixa tu também. Ok? Dica: tenham cuidado com o sujeito elíptico ou desinencial. Exemplo: se vieres à festa, traz teu irmão. Sujeito elíptico, tu, né? Ele tá omisso aí na frase. Se tu vieres à festa, traz teu irmão. Ok? É esse o sentido. Então, beleza? Então, nesse caso, a gente tem que ter cuidado. Pronomes possessivos.
Estritamente relacionado com os pronomes pessoais estão os pronomes possessivos, pois estes indicam posse em relação às pessoas do discurso. Então, primeira pessoa, meu, minha, nosso, nossa, meus, minhas, nossos, nossos. A segunda pessoa do discurso, teu, tua, vosso, vossa, vossos, vossas, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, seus, suas, suas. Então, exemplo, aqueles óculos são meus, os livros são seus, tá certo? Atenção! É importante que você saiba que o emprego dos possessivos de terceira pessoa, seus, seus, suas, suas, podem gerar ambiguidade na frase. Exemplos: José, Pedro levou o seu chapéu. É uma frase ambígua. João ficou com Maria em sua casa. É ambíguo também. Nos exemplos acima que eu citei, temos duas frases ambíguas, isto é, em José Pedro levou o seu chapéu, não é possível identificar a quem pertence o chapéu. Ao passo que João ficou com Maria em sua casa. A posse da casa pode ser atribuída tanto a João quanto a Maria. Para evitar esse vício de linguagem, que é a ambiguidade, então, vai ser apresentado a vocês duas alternativas. Primeiro, acrescentar os termos reforçativos dele, dela, deles, delas, forma menos usual. Exemplo: José, Pedro levou o seu chapéu dele. O chapéu é de Pedro, tá? Com o acréscimo do termo reforçativo dele, a contração da preposição de mais o pronome ele, eliminou-se a ambiguidade. Logo, o chapéu pertence a Pedro, ok? João ficou com Maria em sua casa dela. A casa pertence a Maria. Para evitar, então, a ambiguidade, gente, vamos reforçar. Com o acréscimo do termo reforçativo dela, contração da preposição de mais o pronome ela, eliminou-se a ambiguidade. Logo, a casa pertence a Maria. Estranharam as construções acima, que a gente já citou? Pois é, mas ambos estão corretíssimos. Há ainda uma outra opção mais usual, tá? Que é a segunda opção, que é trocar o pronome possessivo seu, suas, suas, pelos elementos dele, delas, dele, deles, dela, delas. Esse é o que eu mais uso, tá? José Pedro levou o chapéu dele. O chapéu é de Pedro. Então, José, Pedro levou o chapéu. Oh, Pedro levou o chapéu dele. No caso, o chapéu do próprio Pedro. João ficou com Maria na casa dela. Aqui tá fácil, né? A casa dela. Então, já tá concordando com Maria. Ok? Então, a casa pertence a Maria. Nos exemplos que foram citados, foram retirados os pronomes possessivos seu, sua, porque eu acredito também que complica muito, mas é uma opção correta. E foram acrescidas os elementos dele e dela, respectivamente. Então, elimina a ambiguidade das construções. E é muito importante a gente ter cuidado com isso, por isso que os pronomes eles favorecem muito nesse sentido. Os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos situam os seres no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso. São os pronomes isto, isso, aquilo, este, esse, e seus plurais, aquele, esta, essa, aquela. Exemplo: esta caneta é do curso. A caneta está próxima ao falante, então por isso que é esta. Este celular está perto de mim, então coloca aqui, ó, este celular, coloco este. Agora, essa caneta é sua. A caneta está próxima ao ouvinte. Essa caneta é sua com quem se fala, né? Então, ao ouvinte é com quem se fala. Então, o ouvinte com quem eu estou falando, se está próximo ao ouvinte, você usa essa. Aquela caneta é da Samara. A caneta está distante do falante, distante de mim, e do ouvinte, de quem se fala. Então, está distante de ambos. Aí agora vamos para o emprego dos pronomes demonstrativos. É importante que vocês saibam empregar corretamente os pronomes demonstrativos, pois eles desempenham um papel importante de coesão textual. Esse, essa, isso é referência anafórica para situar o que já foi expresso. Tá? Esse, essa, isso. Então, você falou já de uma coisa, você quer retomar essa coisa que você falou, você usa esse, essa ou isso.
Exemplo, azul e verde, azul e verde, né? São as cores de que mais gosto. Ok? Na frase que foi citado, o pronome demonstrativo essas retoma as cores azuis, né? Como eu já expliquei. Por isso dizemos que é um pronome anafórico, ou seja, resgata um elemento que já havia sido mencionado na superfície textual. Então, para memorizar aí, referência anafórica retoma o que foi dito antes. Antes, tá? Anafórica. Então, agora, isto é uma referência catafórica para situar o que ainda será expresso. Exemplo, as cores de que mais gosto são estas: azul, verde. Então, é algo que normalmente estas, aí você já coloca 2 pontos, porque você vai enumerar, ou você vai citar, ou você vai exemplificar, explicar, tá bom? Algo que ainda vai surgir daquilo que você está explicando, né? Então, nesse exemplo mesmo que foi citado, o pronome demonstrativo estas introduz as cores azul e verde, que ainda serão citadas, tá vendo? Então, que é o que eu estou dizendo. Então, ele é catafórico, porque ele refere ao elemento que ainda não foi o quê? Mencionado na superfície textual. Portanto, este, esta, isto, em referência a um termo imediatamente anterior. Exemplo, o fumo é prejudicial à saúde e esta deve ser preservada. No período acima, o pronome demonstrativo esta retoma o substantivo saúde, evitando sua repetição desnecessária no contexto. Este, esta, isto e os plurais estes, estas, em relação ao que foi mencionado por último, e aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, em relação ao que foi nomeado em primeiro lugar, diferenciando os elementos anteriores citados na superfície textual. Então, exemplo, José de Alencar e Machado de Assis são importantes escritores brasileiros. Este, no caso Machado de Assis, que foi o último, né, escreveu Dom Casmurro. Aquele que está mais distante, ou seja, está antes do Machado de Assis citado nessa oração, aquele, que é José de Alencar, Iracema. Os pronomes demonstrativos podem ainda indicar marcação temporal. Tempo presente em relação ao falante. Empregam-se este, esta e isto. Exemplo, este ano pretendo passar no concurso. Tempo passado ou futuro próximo em relação ao falante. Empregam-se esse, essa e isso. Exemplo, esses anos vindouros serão excepcionais em termos de concurso público. Também quando você for falar, pessoal, sobre o ano em que você está, aí você tem que dizer neste ano eu passo no concurso, tá? Porque é o ano em que você está, por exemplo, tá? Ok? Então, tempos muito distantes em relação ao falante empregam-se aquele, aquela, aquilo. Exemplo, naquela época eu estudava muito. Presta atenção, os pronomes oblíquos, o a, os as, equivalerão a aqueles, aquelas, aquilo, quando estiverem apostos ao pronome relativo, que é a preposição de. Exemplo, não concordo com o que ele falou. Não concordo com aquilo que ele falou, né? Então, é mais nesse sentido. Sua camisa é igual à da vitrine. Sua camisa é igual àquela da vitrine, né? Então, aí a gente tem sua camisa é igual a, no caso A, aí ele está fazendo um papel de substituir aquela, né? No último exemplo acima, houve a fusão entre a preposição a e o a inicial do pronome demonstrativo aquela, tá? Então, esse graficamente é a crase. Teremos aula só sobre a crase, que a gente vai explicar melhor sobre crase, e é representado por meio de emprego do acento grave, tá bom? Aí nós temos também coesão referencial, gente. O que é coesão referencial? É importante chamar atenção para a existência de 2 tipos de coesão referencial: a exofórica
exofórica e a endofórica. A exofórica ou deítica ocorre quando o referente está fora da superfície textual, ou seja, faz parte da situação comunicativa extratextual. Exemplos: por que será que ele não chegou ainda? O termo ele, sem uma referência específica, não possibilita que o leitor faça a inferência sobre a pessoa de quem se fala. Por isso, o pronome ele, no contexto em que se encontra, é deítico. Lá é muito quente. O advérbio lá, sem demonstrar o lugar no texto, não situa o leitor acerca do espaço a que se refere. Sendo assim, o advérbio lá, tá? A gente não sabe que lá é esse. No contexto que está inserido, exerce função também deítica ou díctica, tá bom? Lá é muito quente, tá muito fora, né, do referencial textual. Então, a gente também tem aí o endofórica, que ocorre quando o referente se encontra expresso no texto, é intratextual. Exemplo: João disse que estava a caminho. Por que será que ele não chegou ainda? Refere-se aí ao João. Nas férias, viajei para Mato Grosso. Lá é muito quente. Lá se refere a Mato Grosso do Sul. Ok? Então, aí no caso, deixa eu voltar aqui. O lá aqui está dentro do texto, tá bom? Diferente do anterior, que simplesmente foi citado, mas não estava dentro do texto, né? De um texto anterior ou posterior. Os pronomes relativos, eles referem a um termo anterior chamado antecedente, estabelecendo uma relação de subordinação entre as orações. Sempre iniciam orações subordinadas adjetivas. Então, pronomes relativos são que, tá bom? Qual. Então, no que, empregado com o intuito de substituir um substantivo, pessoa ou coisa, evitando sua repetição na frase. Observação: pode sempre ser substituído por o qual e suas flexões. Então, o que ele pode ser substituído por o qual e suas flexões. Exemplo: roubaram a peça que era rara no Brasil. O que roubaram? A peça que era. Então, esse que, ele remete à peça. Roubaram e você também pode usar a variação do que pode ser a qual. Roubaram a peça, a qual era rara no Brasil. Outro exemplo aí, o qual e variações. Referem-se a coisas ou pessoas, sendo sempre antecedido de artigo que concorda em gênero e número com o elemento antecedente. Por exemplo, os assuntos sobre os quais conversamos estão resolvidos. Os quais, os remete aos assuntos, os assuntos. Então, esse artigo, ele tem que concordar com os assuntos que são sujeitos. Segundo exemplo: meu irmão comprou a lancha sobre a qual eu falei a você. Então, a qual, essa a refere à lancha, que é o termo já aqui, ó, anterior, né? A lancha, concorda então com a lancha, tanto que está no singular e no feminino. Quem, outro pronome relativo muito interessante, ele já vai se referir a pessoas ou coisas personificadas. E geralmente aparecem precedidos de preposição, tá? Inclusive quando funcionar com objeto direto. Neste último caso, passará a condição de objeto direto preposicionado, tá bom? Então, por exemplo, as pessoas de quem falamos ontem não vieram. De quem? Então, perceba que ele está preposicionado. Outro exemplo: a garota, a quem conheci há 2 semanas, está em minha sala. No caso, a quem remete a garota. Foi ele. Outro exemplo: foi ele quem me disse a verdade. Foi ele o que me disse a verdade. Neste caso aí, tá? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Quem, nesse sentido também, aí de se referir a pessoas ou coisas personificadas. O onde. O onde é um pronome que tem o mesmo valor em que ou em qual. Então, assim,
ele pode também ser preposicionado com o em, tá? E se for substituído pela preposição a ou pela preposição de, substituímos respectivamente por aonde e de onde ou donde. Já tivemos inclusive essas aulas aí explicando sobre cada um. O pronome onde só deve ser usado quando houver referência a lugar. Eu conheço a cidade em que sua sobrinha mora. Eu conheço a cidade na qual sua sobrinha mora. Pode ter essa variação também, o onde, tá? Onde você pode substituir na qual. Eu conheço a cidade onde sua sobrinha mora. Eu conheço a cidade aonde sua sobrinha foi. É diferente aí já, né? E a gente viu aula passada o porquê que é diferente. Eu conheço a cidade de onde ou de onde sua sobrinha mora, ok? E aí nós temos mais alguns, quanto, como, cujo. Quanto é um pronome relativo sempre antecedido de tanto, tudo, todos e suas variações, concordando com esses elementos. Fale tudo quanto quiser falar. Traga todos quanto quiser trazer. É um exemplo, tá? Como antecede as palavras maneira, modo e forma. Este é o modo como se deve estudar para concurso. Aquela é a forma como se pratica os exercícios. Já o cujo, que é outro pronome relativo, tá? Ele refere-se ao antecedente, assim como os outros pronomes também, né? Mas ele concorda em gênero e número com o consequente também, assim como outros pronomes que a gente viu também. Este pronome ele indica valor de posse, algo de alguém, e não aceita artigo anteposto ou pós-posto. Exemplo aqui, ó. Antipatizei com um rapaz cuja namorada você conhece. Então, esse cuja, ele remete à namorada. Tá no singular e no feminino. A árvore cujos frutos são venenosos foi derrubada. Então, cujo, ele remete aí aos frutos, tá? Importante para finalizar a nossa aula, quando o elemento da oração nome ou verbo reger preposição, esta antecederá os pronomes relativos. Exemplo, as condições básicas de saúde de que a população se mostra carente deveriam ser oferecidas pelo governo. Outro exemplo, eu conheço a cidade em que sua sobrinha mora. Eu conheço a cidade aonde sua sobrinha mora, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula. Ficou um pouco grande, mas é porque eu queria logo colocar todos os pronomes em uma só aula. Tchau, tchau. Os pronomes relativos. Tchau, tchau.